Exponop começa hoje em Sinop, no norte de Mato Grosso. No Rio Grande do Sul é lançada a Fenatrigo para setembro deste ano. E você vai ver também no programa a previsão do tempo para todo o Brasil e os preços do café, da soja e do milho. O Mercado do Campo desta quarta-feira, 14 de junho, já está no ar. Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3, aqui na capital paulista. Hoje foi um dia de muita movimentação no mercado financeiro e investidores prestando atenção principalmente nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos divulgaram dados econômicos e também foi definida a nova taxa básica de juros, que acaba mexendo com o câmbio no mundo todo e influencia também as bolsas do mundo inteiro. Bom, hoje foi um dia em que os Estados Unidos anunciaram, então, um aumento na taxa básica de juros. Normalmente, esse aumento nos juros norte-americanos provoca uma alta para o dólar, porque os investimentos que estão em países como o Brasil e outros acabam saindo e indo lá para os Estados Unidos, que vão pagar mais pelos investimentos. Só que não foi exatamente o que aconteceu nesta quarta-feira. O dólar registrou essa queda. Segundo os analistas de mercado, todo o mercado já estava trabalhando, já esperava esse aumento na taxa básica de juros dos Estados Unidos, que foi de 0,25%. Mas como foram divulgados alguns dados econômicos que vieram piores do que os analistas esperavam, o dólar acabou caindo. Os investidores não acreditam que essa alta de juros nos Estados Unidos deva se sustentar por muito tempo. Agora, os juros de lá estão entre 1% e 1,25%, ainda muito mais baixos do que em outros países, como é o caso aqui do Brasil, onde a taxa básica de juros ainda está em torno dos 10%. Com esses dados ruins da economia norte-americana, o dólar teve queda hoje. A moeda ficou negociada a R$ 3,28 mais 20 e a baixa foi de 0,81%. Já o índice Bovespa teve muita variação ao longo do dia. O índice trabalhava em queda, aguardando o Banco Central dos Estados Unidos divulgarem essa taxa nova de juros, que teve esse aumento. No final do dia, a baixa até aumentou um pouco, só que depois o Ibovespa voltou a subir. Como eu disse, o mercado já estava precificado, já trabalhava com essa possibilidade de aumento nos juros norte-americanos. E essa piora na economia americana acabou favorecendo as ações negociadas aqui no Brasil. O Ibovespa se aproxima mais uma vez dos 62 mil pontos, fecha o dia a 61.922 pontos, a alta é de 0,15%. Só para lembrar, amanhã é feriado aqui no Brasil, a Bolsa não abre, não tem negociação. Então, muitos investidores aproveitam esse pré-feriado para já se posicionarem, para fazerem compras de ações, vendas de dólar. Houve todo esse movimento ao longo do dia aqui na Bolsa. O dólar termina, então, esse pré-feriado em queda e o índice Bovespa em alta. A Bolsa volta às negociações na sexta-feira, mas o volume de negócios deve ser pequeno justamente por conta deste feriado. A B3 anunciou que ultrapassou a marca de 1 milhão de contratos negociados de IPCA, que é o índice que mede a inflação aqui no Brasil. Esse contrato tem como ativo a diferença entre a taxa média de DI aqui da Bolsa e o valor do IPCA aqui no Brasil. Esse contrato é uma ferramenta usada por bancos, investidores, e ela é um gerenciamento de risco. Esses bancos, esses investidores, os fundos de investimento compram este contrato como um hedge para buscar uma proteção diante da variação da taxa de juros aqui no Brasil. E houve então esse aumento muito grande no número de contratos negociados, ultrapassando a marca inédita na B3 de 1 milhão de contratos.
Bom, a Raízen, que faz parte do grupo Cosan, apresentou hoje uma proposta para a compra das usinas Santa Cândida e Paraíso, da Tonon Bioenergia. O valor oferecido foi de 823 milhões de reais. A Raízen é a maior produtora de açúcar e etanol aqui do Brasil, já possui 24 unidades no território brasileiro. Essa oferta representa uma retomada dos investimentos da Raízen, que estavam paralisados nos últimos anos por conta da crise no setor sucroalcooleiro. Essa oferta ainda não foi aceita pela Tonon Bioenergia, mas pode sair um resultado nos próximos dias. E começa hoje a Exponop, a maior feira de máquinas, implementos agrícolas e negociação do norte de Mato Grosso. Quem traz mais detalhes sobre esse lançamento é o repórter Valdir Pacheco. Veja. E hoje, dia 14 de junho, acabou de acontecer a abertura da 33ª Exponop, uma das maiores feiras da região médio-norte do Mato Grosso. Aqui ao meu lado, o presidente da Acrinorte, Associação dos Criadores do Norte do Mato Grosso, Ovidio Galina. Todo ano é um sucesso, Galina. E esse ano, o que tem de novidade para a feira? Sempre respeitando as gestões anteriores, mas nós temos que inovar, como todo mundo precisa, toda a sociedade, e a Acrinorte também inovou. E principalmente na feira, onde nós temos o parque inteirinho, completo de máquinas, de caminhões, máquinas pesadas, automóveis. E também na pecuária também nós temos inovação com tecnologias novas da Acrinorte Genética, que é um evento estadual e bem grande. A expectativa está muito grande por parte dos pecuaristas, porque os resultados no melhoramento genético aqui no Mato Grosso estão avançando a passos largos, né, Galina? Você vê que alguns touros, que teve aqui 2 touros, né, parece que foi para a Central. Então a Acrinorte Genética, com a Exponop, proporciona essa demonstração de inovação da genética do gado, levando para isso para centrais de inseminação, que para nós nos enche de orgulho proporcionar isso ao norte do Mato Grosso, ao médio norte, para todo o Brasil. Além desse ciclo de palestras do Acrinorte Genética entre sexta e sábado, também vai acontecer as palestras na Embrapa, né, sobre culturas, novas cultivares que estão sendo praticadas aqui na região. Nós começamos assim um lado mais administrativo, amanhã cedo com 2 ministros no Sindicato Rural. E na sexta-feira, daí a Acrinorte Genética aqui no Parque da Exposição, e na Embrapa o simpósio que volta com a agricultura empresarial, e também na sexta a agricultura familiar dentro do parque também. Ok, Galina, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nessa feira. Lembrando que a feira inicia hoje, dia 14, e vai até domingo, dia 18. Valdir Pacheco para o SBA. E você acompanha mais destaques da Exponop ao longo da nossa programação até o final de semana. No próximo bloco você vai ver destaques do mercado do café e do trigo. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. Agora com informações do mercado do café, hoje foi um dia em que os preços do café robusta e do café arábica negociados nas bolsas internacionais de Londres e Nova York tiveram muita oscilação. Os 2 mercados operaram entre altas e baixas ao longo desta quarta-feira, mas acabaram fechando em direções opostas. O preço do café robusta lá na Bolsa de Londres subiu hoje. Segundo os analistas do mercado de café, foi uma alta provocada por fatores técnicos, já que os últimos dias tiveram grande oscilação. Ontem foi um dia de queda. Mesmo com essa alta, os preços ficaram bem longe da cotação máxima do dia. O contrato de julho, a 2.038 dólares por tonelada, sobe 0,79%. Para setembro, 2.056 dólares a tonelada, a alta é de 0,78%. Contrato de novembro, a 2.037 dólares por tonelada, sobe pouco mais de 0,5%, e o contrato de janeiro do ano que vem, a 2.011 dólares por tonelada, a alta é de 0,39%, mas nós podemos observar nessa linha da cotação máxima do dia que os preços realmente chegaram a ser negociados bem acima do fechamento de hoje. Foi realmente uma sessão muito volátil para o café robusta na Bolsa de Londres. Mesma situação para o café arábica
na Bolsa de Nova York, só que hoje o café arábica acabou fechando em baixa. A queda no preço do petróleo influenciou bem os valores lá na Bolsa de Nova York e puxaram para baixo esses preços. O contrato de julho, a $1,25 por libra-peso, cai 0,67%. Para agosto e setembro, a queda é de 0,69%, cada contrato negociado a $1,27 por libra-peso. E para dezembro, $1,31 por libra-peso, a queda é de 0,71%. Os contratos negociados aqui na Bolsa de São Paulo acompanham essa queda na Bolsa de Nova York e fecham o dia em baixa também. Para setembro, $151,60 a saca de 60 quilos, queda de 0,72%. Contrato de dezembro, a $155,60 a saca, a baixa é de 0,80%, e o contrato de setembro de 2018 a $163,15 a saca, cai em 0,64%. Os preços também tiveram grande oscilação aqui, tanto que nos últimos negócios aqui da Bolsa, os valores voltaram a subir, ficaram mais altos do que os que eram negociados no fechamento dos negócios. Então, uma quarta-feira de muita oscilação para os preços do café, antecipando o feriado aqui no Brasil. Bom, agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, nos conta quais serão os destaques do clima nos próximos dias no centro-sul do Brasil. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. Ao longo dos próximos dias, especialmente na segunda quinzena agora do mês de junho, começam as atividades de colheita das lavouras de algodão. E no centro-oeste, os produtores já estão esperando boa produtividade, porque as lavouras mantiveram um bom desenvolvimento. Especialmente nessas áreas, as chuvas já têm diminuído de intensidade entre Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso, e o predomínio de tempo mais seco acaba beneficiando o início das atividades de colheita. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo segue mais firme, com predomínio de sol entre Mato Grosso, Goiás e também o norte de Minas Gerais. Já na região sul, o predomínio também ainda é de sol. Algumas instabilidades ainda se concentram entre o sul de Minas Gerais, São Paulo, o norte do Paraná e também o Mato Grosso do Sul. Agora, no decorrer do segundo período, essas instabilidades acabam voltando a se concentrar na região sul. Os acumulados dessa vez não devem ultrapassar 30 milímetros entre Santa Catarina. Agora, no sudeste, a expectativa de instabilidade se concentrando nas faixas litorâneas. Nas áreas mais claras do mapa, o tempo é firme e ensolarado. Então, pelos próximos períodos, principalmente o início da colheita das lavouras de algodão no centro-oeste, devem ser beneficiadas por conta da falta de chuvas e devem seguir avançando pelas próximas semanas. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana. Daqui a pouco ela traz informações de outras regiões aqui do Brasil. Bom, a Fenatrigo foi lançada hoje no Rio Grande do Sul. A feira acontece entre o final de setembro e o início de outubro. Veja mais detalhes na reportagem. O Rio Grande do Sul deve semear nesta safra 727 mil hectares com trigo. O plantio está atrasado na maioria das regiões por causa do excesso de umidade. Mas o prazo para plantio segue até o dia 10 de julho. Apesar de ser uma cultura de alto risco, o trigo é importantíssimo para a rotação de culturas. No estado gaúcho, ele tem relevância econômica desde a década de 50. Não é à toa que Cruz Alta celebra todos os anos a Feira Nacional do Trigo. A programação completa da Fenatrigo, que acontece de 27 de setembro a 1º de outubro, foi apresentada para o público. Serão mais de 400 expositores, shows e importantes debates sobre a cadeia produtiva do cereal, além de Cruz Alta sediar a abertura oficial da colheita do trigo no estado do Rio Grande do Sul. Desde 1975, onde foi realizada a primeira edição da Fenatrigo, o foco é esse, trazer autoridades de toda a cadeia do trigo para que aqui se discuta todos os problemas que o produtor enfrenta, desde o plantio até a comercialização desse grão tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, e que a gente consiga, dessa maneira, achar soluções para incentivar ainda mais o produtor a plantar trigo. A gente tinha, há 4 anos atrás, quando foi feita aqui a primeira abertura
oficial da colheita do estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos a maior área de plantio do estado, que eram 30 mil hectares. Esse ano, provavelmente, nós vamos ter cerca de 12 mil hectares. Então, alguma coisa não está bem. O produtor não está estimulado a plantar trigo. E isso a gente quer discutir aqui também, para que se tenha alguma saída e o produtor não acabe abandonando essa cultura tão importante para o Rio Grande do Sul. Uma cultura tão importante, com um consumo tão grande aqui no Brasil, que fica em torno de 12 milhões de toneladas, segundo a Conab, mas a produção varia entre 5 e 6 milhões de toneladas, o que faz o Brasil dependente das importações. Os preços no mercado físico, segundo o CPEA, estão em alta porque a demanda está aquecida e os vendedores estão retraídos. Nós vimos agora há uma diminuição na área plantada aqui no Brasil na atual temporada e a colheita começa só em setembro. Então, a falta de produto aqui acaba pressionando os valores, faz com que eles subam nesses últimos dias. De acordo com o CPEA, lá no estado do Paraná, a alta vem desde a semana passada, mas ficou ainda mais acentuada no início desta semana. Ontem, o preço fechou a R$ 628,08 por tonelada. Essa alta é verificada também no estado do Rio Grande do Sul, são os dois principais produtores de trigo no Brasil, por isso que o CPEA faz a pesquisa por lá. Bom, o preço do trigo no estado gaúcho chega a R$ 581,13 por tonelada, alta forte verificada também nos últimos 5 dias, de acordo com o CPEA. Segundo os pesquisadores, as importações também estão aquecidas. A SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, divulgou os dados de importação e exportação do Brasil neste mês. Houve um aumento de 8,7% no volume importado de trigo em relação ao mês passado e um aumento de 30,7% se comparado com maio de 2016. O Brasil tem comprado bastante trigo da Argentina, que sempre foi um fornecedor tradicional aqui para o país. Só que no ano passado, os Estados Unidos é que acabaram vendendo mais trigo para o Brasil do que a Argentina. Primeiro, porque a Argentina produziu menos. Segundo, porque os preços norte-americanos estavam mais atrativos. E olha só, hoje foi um dia de queda para o preço do trigo lá na Bolsa de Chicago. A queda no valor do milho e também no preço do petróleo acabou influenciando o mercado. O contrato de julho, a $4,43 por bushel, cai 0,44%. Já o contrato de setembro, a $4,57 por bushel, cai 0,43%. Para dezembro, $4,79 por bushel e a baixa é de 0,36%. Durante o ano passado todo, o preço do trigo lá na Bolsa de Chicago ficou negociado abaixo de $5 por bushel. E agora continua abaixo desse patamar. Se o câmbio favorecer, vale até mais a pena comprar o trigo dos Estados Unidos do que da Argentina, como vem acontecendo nesses últimos dias. Bom, no próximo bloco você vai ver os destaques da soja e do milho. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. O México está interessado em comprar mais grãos aqui do Brasil. E esse é o assunto do comentário de hoje de Antônio Resch. Olá. Se você fica assistindo aqui meus comentários, você vai, como diz uma amiga minha, parece que o Resch vê tudo com os óculos cor-de-rosa da Barbie, né? É o famoso otimista. Mas vejam vocês devem estar ouvindo muito das polêmicas declarações do atual presidente norte-americano, Sr. Donald Trump. Mas por incrível que pareça, o muro que ele quer fazer lá na divisa com o México e coisas do tipo, veja um resultado positivo. Recentemente estiveram aqui no Brasil representantes dos importadores da indústria de alimentos mexicano que não querem ficar dependente dos Estados Unidos, com esse presidente que quer fazer uma divisão de muro entre os dois países, e os mexicanos estão procurando onde comprar alimentos. Pois eles vieram ao Brasil conhecer fazendas, conhecer frigoríficos, enfim, para importar principalmente, inicialmente, grãos do Brasil, que eles são os grandes dependentes de importação de milho dos Estados Unidos. Mas como a situação entre os dois países está mal parada, os mexicanos estão procurando outros mercados.
O Brasil, esse ano, que precisa exportar mais de 30 milhões de toneladas de milho, não poderia, os exportadores, os produtores brasileiros, não poderiam ouvir notícia melhor. Até o próximo boletim. Voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Agora a Juliana Rezende traz como ficam as condições do clima no Nordeste e no Norte do país. Os próximos períodos serão de chuvas ainda se concentrando no extremo norte do país e nas áreas litorâneas do Nordeste. Essas instabilidades têm perdido força no interior da região norte e também do Nordeste. Nessas áreas, em amarelo e também laranja, a umidade do solo já tem declinado e isso acaba prejudicando o desenvolvimento dos pastos. E no decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa ainda é de tempo mais firme, principalmente nas áreas mais claras do mapa, especialmente onde a umidade do solo já está mais baixa. O extremo norte do país ainda concentra algumas instabilidades de forma mais significativa no estado de Roraima, enquanto que a faixa leste do Nordeste também recebe instabilidades por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano. No decorrer do segundo período, esse mesmo padrão de chuvas ainda se mantém. No interior da região norte e também do Nordeste, o tempo é firme e ensolarado e algumas instabilidades ainda se concentram no extremo norte do país e ganham até intensidade no estado de Roraima. Na faixa leste do Nordeste, o tempo ainda é de instabilidades, com algumas chuvas se concentrando principalmente no sul baiano. Então, pelos próximos períodos, a expectativa é de tempo firme no interior da região norte e também do Nordeste. A umidade do solo deve ainda declinar ainda mais e acabar prejudicando os pastos. Obrigada, Juliana, pelas informações. Hoje foi um dia de preços estáveis para a soja lá na Bolsa de Chicago. Por um lado, os preços foram puxados para baixo com a previsão de chuvas nas regiões produtoras, o que deve melhorar a condição das lavouras. Por outro, a condição das lavouras que foi divulgado no último relatório do Departamento de Agricultura norte-americano ainda pesa para cima nas cotações, já que é uma menor área que está em boas e excelentes condições do que o mercado esperava. Tudo isso fez os preços ficarem praticamente estáveis hoje, os contratos mais curtos com uma tendência de queda e os mais longos com uma tendência de alta. O contrato de julho a $9,31 por bushel cai 0,08%. Agosto a $9,35 por bushel, cai 0,10%. E setembro, a $9,36 por bushel, tem uma leve queda de 0,05%. Novembro fica estável a $9,39 por bushel. Já os preços do milho tiveram uma queda mais forte por conta do petróleo. Quando o preço do petróleo cai, normalmente ele puxa o preço do milho para baixo, porque nos Estados Unidos o etanol é produzido a partir de milho. Contrato de julho a $3,77 por bushel, queda de pouco mais de 1%. O contrato de setembro cai 0,90%, negociado a $3,85 por bushel. E para dezembro, $3,95 por bushel, queda de 0,87%. O contrato de março do ano que vem segue negociado acima de $4 por bushel, apesar da queda de 0,85%. No Brasil, os preços também tiveram queda no mercado futuro hoje por conta do bom andamento da colheita do milho safrinha por aqui. Para setembro, R$ 27,02 a saca, queda de 0,63%. O contrato de novembro cai mais, baixa de 1,5%. A R$ 27,50 a saca. E para janeiro do ano que vem, R$ 28,60 a saca, a baixa é de 0,63%. Só lembrando que amanhã a Bolsa está fechada para negociação, justamente por conta do feriado, então serão retomados apenas na sexta-feira a negociação com os contratos de milho aqui na Bolsa de São Paulo. Agora vamos falar sobre o clima, um pouquinho mais para frente. A Nadiara Pereira da Somar Meteorologia esteve aqui nos estúdios da Bolsa para nos explicar como é formado o El Niño e a Laninha, quais são as influências desses fenômenos aqui no Brasil e o que é aguardado para os próximos meses. Veja. Nadiara, obrigada pela sua vinda aqui nos nossos estúdios. Desde o início do ano tem uma grande discussão se vai ter, se não vai ter El Niño, como é que vai ser esse El Niño. Como que está a previsão hoje? Qual que é a expectativa? Bom, a gente saiu de um período de resfriamento, né, do final do ano de 2016 para 2017 e já entramos num período de aquecimento. Estamos, por enquanto, numa neutralidade climática, mas as águas do Oceano Pacífico Equatorial já estão mais aquecidas do que o normal. E
pelo que os modelos vinham indicando desde o início do ano, esse aquecimento ia continuar se intensificando, ia ser persistente e teríamos a ocorrência de um El Niño no segundo semestre. Só que do mês passado para agora, para maio, a gente teve uma mudança nesse padrão. O aquecimento diminuiu um pouco do mês de abril para maio e os modelos internacionais que analisam a atmosfera e oceano acabaram reduzindo um pouco as chances para ocorrência de El Niño. Agora, para o segundo semestre de 2017, eles já estão mostrando chances bem parecidas de neutralidade e de El Niño. E se esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico continuar diminuindo, a chance é que no próximo mês as novas atualizações mostrem já uma probabilidade maior de neutralidade climática. Por enquanto, ainda há uma chance um pouco maior de El Niño, mas a gente já está acreditando que ele não venha a ocorrer, ou pelo menos não seja intenso e nem tão duradouro. Bom, a gente tem um vídeo aqui que explica mais ou menos como que é a atuação do El Niño. Eu queria que você fosse explicando. El Niño clássico, então. A gente tem aqui o Oceano Pacífico, que é justamente as águas que resfriam ou aquecem, né? Exatamente, a área central aqui é a região que a gente analisa, principalmente a área central é a que mais influencia na mudança dos ventos e das chuvas. E uma área muito importante também é a costa oeste aqui da América do Sul, que quando ela fica mais quente, ela influencia muito nas chuvas no sul do Brasil e também quando ela tem um desvio negativo, ela também acaba tendo uma influência nas chuvas, principalmente aqui sobre o Brasil. Vamos então um pouquinho mais para frente no vídeo. O que quer dizer esses ventos aqui? Esses aqui são os ventos alísios, que sopram de leste para oeste, e esses ventos, eles acabam provocando uma perturbação nas águas do Oceano Pacífico. Então, em anos normais, o que a gente tem? Essas correntes de vento que acabam empurrando um pouco a água do Oceano Pacífico mais para oeste. Então, tem um acúmulo das águas superficiais, que são mais quentes normalmente, mais sobre o oeste, então mais próximo da Austrália. Com isso, a gente tem uma ressurgência maior de águas frias aqui sobre a costa mais ao leste do Oceano Pacífico, costa oeste da América do Sul. Isso é uma condição normal. Aí a gente pode acompanhar que em anos de El Niño, aqui vai um pouquinho mais para frente, mostra exatamente o que você falou, né? Em anos normais a gente tem uma circulação da atmosfera dessa forma, que temos uma região de ar ascendente, né, mais próximo da costa, mais próximo do oeste do Oceano Pacífico, e aí um ramo descendente aqui sobre a costa oeste da América do Sul, que é justamente onde as águas estão normalmente um pouco mais frias pela ressurgência. Vamos um pouquinho mais para frente. Então, quando são anos de El Niño, que a água está mais quente, aí você tem um movimento diferente, então. Exatamente. Quando temos um ano de El Niño, aqueles ventos alísios, eles ficam enfraquecidos. Então, a água superficial, que normalmente é quente, ela não é empurrada com a mesma intensidade mais para o oeste. Então, toda essa área mais central aqui fica mais aquecida. Então, por isso que em anos de El Niño, a gente tem uma condição de temperatura da superfície do mar mais quente, porque os ventos ficam enfraquecidos e aí eles não conseguem empurrar com tanta intensidade essa água superficial para o oeste. Então toda essa região fica mais aquecida e aí acaba gerando mais regiões de ascendência de ar quente e úmido, e por isso a gente tem essa célula aqui com mais chuvas sobre a área central do Pacífico. Então a gente já consegue observar que tem uma mudança da circulação dos ventos e é isso que influencia na distribuição das chuvas, porque com esse ar ascendente aqui mais sobre a área central do Pacífico, a gente acaba tendo uma região de subsidência de ar mais sobre o Nordeste, e é por isso que a gente tem uma diminuição da convecção sobre o Nordeste. Só traduzindo, se tiver esse ar ali na região do Nordeste, quer dizer seca, né? O Nordeste tem menos chuvas do que o normal. Exatamente, porque onde a gente tem regiões de ar úmido e quente subindo, que é o que acontece aqui nas áreas onde o oceano está mais quente, a gente tem formação de nuvens e chuva. Onde a gente tem áreas de ar descendo, ou com ar descendo, ele acaba inibindo a formação de nuvens de chuva, e por isso o ar seco ganha cada vez mais intensidade, cria uma região de alta pressão atmosférica. A gente tem aqui também agora, passando um pouco mais para frente o vídeo, que mostra todo esse esquema do El Niño, ele mostra aqui os efeitos no Brasil, né? Então, anos de El Niño, exatamente o que acontece.
É isso aqui. Essa é a área seca que você falou que fica quando tem El Niño. Exatamente. O El Niño, esse aquecimento muda a circulação dos ventos, então cria uma região mais seca aqui sobre principalmente o Nordeste, parte do Norte do Brasil, as regiões mais sobre a metade norte do Brasil. E aí tem uma mudança nos ventos também no alto da atmosfera, que são ventos bastante intensos, em 200 milibares, e esses ventos são conhecidos como jato subtropical. Esse jato ele acaba bloqueando as frentes frias mais sobre o sul do Brasil, por isso que os sistemas ficam mais tempo sobre a região sul, trazendo bastante umidade da Amazônia, e aí acabam trazendo muita chuva para a região sul. E aí esse sistema não consegue avançar com tanta frequência pelo interior do país, e por isso a chuva não consegue se espalhar tanto para as demais regiões. A gente tem aqui a continuidade também, você tem uma formação de ar polar e aqui são efeitos comuns. Então isso é quando tem o El Niño, quais são os efeitos em todas as regiões do Brasil? Exatamente. O tempo seco no Nordeste, que é bem conhecido, as chuvas mais expressivas sobre o sul do Brasil por causa daqueles ventos que impedem o avanço das frentes frias, então os sistemas ficam mais concentrados aqui entre a região sul, Argentina e Uruguai. E uma condição muito comum também do El Niño é porque esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial ele é transferido também para a atmosfera. Então as temperaturas elas ficam mais elevadas. Por isso aqui sobre o Sudeste, Centro-Oeste, a gente não tem efeitos muito definidos desse fenômeno, mas uma condição bem típica é o tempo mais quente. As temperaturas, normalmente em anos de El Niño, a gente tem aqueles recordes de calor, temperaturas bastante elevadas. E aqui sobre a costa oeste da América do Sul, o tempo fica bem mais chuvoso, porque numa condição normal, como eu te falei, as águas aqui ficam mais frias, então inibem a formação de chuva. Com uma condição mais aquecida, então a gente tem uma condição mais chuvosa aqui sobre a costa oeste da América do Sul. Bom, explicados os efeitos do El Niño no Brasil, quando se tem um El Niño, agora com essa possibilidade de a gente ter uma condição mais de neutralidade ou de um El Niño mais fraco no segundo semestre, o que se pode esperar para as regiões brasileiras? Bom, os efeitos devem ser bem mais amenos, né? Então, reduzindo as chances de um El Niño, esses efeitos não devem ser tão marcados. Mas, por outro lado, principalmente agora para os próximos meses, a previsão não muda muito, porque a gente está, sim, ainda com um período de aquecimento, então se espera um inverno mais úmido sobre o centro-sul do Brasil, principalmente a região sul deve ter chuva acima da média em junho, julho e agosto, e também as ondas de frio elas não devem ser tão frequentes e persistentes como o ano passado. É claro que a gente pode ter períodos de frio extremo, a gente pode ter ocorrência de geadas fortes, mas não teremos com tanta frequência e também por períodos muito longos. Agora, para a primavera, que é o período que mais importa para o interior do Brasil, que é o período de retorno das chuvas, principalmente para as áreas de plantio de grãos do centro-oeste, do sudeste, aí a gente vai ter uma oscilação maior da chuva. Mesmo reduzindo o aquecimento, a gente tem previsto e observado os modelos meteorológicos mostrando que as frentes frias elas vão ser bem mais costeiras no início da primavera. Então ainda teremos um início da primavera mais chuvosa na região sul e com essas frentes frias avançando de forma mais costeira, as chuvas retornam de forma muito irregular ainda para o sudeste e centro-oeste, porque elas não conseguem se conectar com a umidade da Amazônia, então gerando uma região maior de chuva generalizada. Então, por enquanto, para o início da primavera, a gente tem essa expectativa de retorno irregular da chuva, especialmente para as áreas do Brasil central, mas aí a gente vai continuar monitorando e verificando se esse El Niño acaba não se concretizando e quais serão as possíveis consequências aí de aquecimento ou resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Bom, Nadiara, eu agradeço a sua vinda aqui e já deixo o convite, então, para essa atualização para o clima nos próximos meses. Com certeza. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia. Voltamos ao programa. O Mercado do Campo desta quarta-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília, com um programa especial para o feriado.